Olá, sou Natália Nicoliche, mestranda em História e Crítica de Arte no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. Esta comunicação é parte da pesquisa de dissertação, a representação do ateliê vazio na pintura brasileira entre o final do século XIX e início do século XX, com orientação da professora doutora Ana Cavalcante. Entre outras questões, essa pesquisa aborda a concepção do ateliê como um retrato do artista, capaz de revelar aspectos da sua personalidade e do seu modo de trabalho. Para esta apresentação, optamos por explorar, através de uma aquarela de ateliê, o período em que Rodolfo Amoedo esteve na Europa. Amoedo, que foi um artista brasileiro, formado na academia, futuro professor e vice-diretor desta instituição. No ano de 1883, era então pensionista em Paris e representou um canto do seu local de trabalho na obra Ateliê do Artista em Paris. Essa aquarela, que pertence à coleção do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, está entre as peças doadas pela viúva do artista, Adelaide Amoedo. Apresenta um canto do ateliê sem portas nem janelas, com vários tipos de objetos, e embora seja o ateliê de um pintor, não vemos cavalete nem telas, havendo apenas uma considerável quantidade de estudos na parede e na pasta aberta no chão. A obra revela a habilidade do artista quanto à técnica, na composição equilibrada e harmoniosa de formas e cores, convidando o observador a apreciar cada detalhe do ateliê. Entre os estudos representados nesse ateliê, há algumas paisagens, um retrato, uma cena religiosa e figuras humanas. Essa variedade de temas revela um interesse tanto pelos assuntos do seu tempo, quanto pela tradição pictórica dos mestres antigos. Laura Abreu identificou entre os estudos um desenho de uma mulher na paisagem na coleção do Museu Nacional de Belas Artes. Um estudo a partir da Última Ceia, do mestre italiano Giambattista Tiepolo, e um retrato de Décio Vilares, pintor contemporâneo a Amoedo. Rodolfo Amoedo realizou diversos retratos de Décio Vilares, pelo menos 2 deles no seu próprio ateliê, praticamente na mesma época da aquarela. Neste da imagem, o artista aparece próximo ao cavalete paleta, com uma cadeira ao fundo, semelhante àquela da aquarela. Em uma entrevista a Angione Costa, Amoedo declarou que Décio Vilares foi o maior artista brasileiro, expondo, além da amizade, uma admiração pelo trabalho do pintor. Podemos dizer que Décio Vilares foi, assim, uma referência para Amoedo em Paris. Destacam-se também entre os estudos as paisagens. Ainda que Amoedo não seja um pintor paisagista, vê-se um certo interesse por esse gênero na produção do artista. Na aquarela do ateliê, ou em outros exemplares do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, encontramos manchas, esboços e composições mais acabadas, às vezes sobre o mesmo trecho de paisagem, feitas no Brasil ou na Europa. Vale lembrar que Amoedo foi professor de pintura de paisagem na academia, por um curto período, entre outubro de 1889 e maio de 1890. E em seus quadros mais conhecidos, todos realizados na década de 1880 em seu pensionato, há paisagens como plano de fundo. A Marabá, de 1882, Último Tamoio, de 1883, que vemos na imagem, e a Narração de Filetas, de 1887. Se na sua obra em geral há evidências de uma preferência pela figura humana, isso não impediu que o artista se dedicasse a outros temas, como a paisagem, a natureza morta e a pintura de interiores, como é o caso desse ateliê. A mobília que aparece representada nesse canto do ateliê consiste em 2 cadeiras, sofá e estante de livros. Os primeiros recordam a presença do artista, trabalhando e vivendo nesse ambiente. Já a estante com livros se revela como um elemento interessante na composição.
Os livros não são identificados de maneira legível, então podemos apenas sugerir que se tratam de catálogos de salões parisienses, uma vez que fazia parte das tarefas do pensionista acompanhar as exposições na Europa. Muitos anos mais tarde, Rodolfo Amoedo doou livros para a biblioteca do MNBA, sendo um dos seus acervos fundadores. Havia entre eles volumes sobre prática pictórica e estética, assuntos que poderiam ser do seu interesse desde o período como pensionista. De qualquer modo, os livros representam uma parte da cultura e do conhecimento, sendo referências que cercam o trabalho do artista. Alguns objetos que chamamos decorativos também podem desempenhar funções na medida em que o artista utiliza para composições de gênero e retrato, por exemplo. Ao lado da decoração e da funcionalidade no trabalho de pintura, esses objetos ainda podem ter um valor simbólico e indicar atributos. Na aquarela de Amoedo, destacamos 2 ou 3 desses objetos. A escultura no canto superior esquerdo da aquarela foi identificada como uma figura de Prometeu. Na tragédia escrita por Ésquilo, Júpiter intencionava manter a espécie humana em condição próxima aos animais, talvez mesmo destruí-la. Compadecido da sorte humana, o Titã prometeu desafios desígnios divinos, roubando o fogo da criação e distribuindo aos mortais, dotando-os da capacidade racional, do cultivo do intelecto, das ciências e das artes. Irado, Júpiter o condena a ser acorrentado a um rochedo, até que lhe revele seus segredos. A punição seria depois agravada pela vinda de um abutre, que comeria o fígado de Prometeu todos os dias. No ambiente do ateliê, as esculturas são frequentemente lembradas como objetos de estudo de anatomia, volume e proporção na representação artística. Mas aqui, se tratando de uma figura mitológica com saga relacionada à constituição das capacidades humanas, sobre o gênio do conhecimento e da criação, é possível identificar um significado mais simbólico para sua presença no ateliê de Amoedo. Pela posição da figura, com braços amarrados nas costas, o rosto erguido, esta é a cena em que o destino de Prometeu já está selado, sofrendo as consequências da sua ação dia após dia. Uma tarefa árdua a ser cumprida por um período indeterminado, na figura de um benfeitor da humanidade. Assim, Prometeu no ateliê pode sugerir as interpretações mais diversas, até mesmo as relacionadas a outras obras de Amoedo. O pote com pincéis e a ventarola remetem ao aspecto da moda europeia, o interesse pela cultura do outro, considerado exótico, cuja estética se torna desejável na composição de ambientes burgueses. Tanto o motivo que decora o pote, quanto o modelo da ventarola fazem referência à cultura japonesa. Potes nesse estilo, em diferentes tamanhos e estampas, aparecem nos ateliês de artista no final do século XIX, guardando pincéis e outros objetos de trabalho. Quanto à ventarola, é um modelo não dobrável, fixo, normalmente de bambu e papel pintado, e também podem ser encontradas em fotografias de ateliês e pinturas de objetos da época. Em outro retrato de Décio Vilares no ateliê de Amoedo, vemos novamente o pote com pincéis sobre a mesa, e aparece também uma sombrinha ao estilo japonês. Esses objetos, ao gosto da época, revelam um artista consciente das demandas de um público em potencial, que se identifica com a decoração do ateliê. Vale lembrar que no final do século XIX, muitos artistas se inspiraram nas gravuras e estampas japonesas, seduzidos pelas características dessa arte que se diferenciava tanto da estética europeia. O imaginário sobre os costumes e tradições de uma cultura distante produziu diversas obras no século XIX.
Considerando essas breves observações sobre a aquarela Ateliê do artista em Paris, é possível estabelecer relações entre o que e como Rodolfo Almeida representou com aspectos da sua carreira, desde o período de formação até sua atuação como artista e professor. Na quantidade de desenhos do ateliê, podemos constatar a dedicação e a produtividade do pensionista, nos seus exercícios de aperfeiçoamento, na variedade de assuntos e técnicas que pratica. A cópia da pintura de um mestre do passado, ao lado de cenas contemporâneas, mulheres repousando, paisagens europeias e o retrato de um pintor e amigo, revela um artista estudioso das formas clássicas, sem deixar de perceber o seu próprio tempo. A realização dessa aquarela de ateliê é também um exemplo de interesse pela realidade próxima, bem ao alcance do olhar. Na feitura da aquarela vemos sua habilidade técnica, seu domínio na representação das coisas e uma certa racionalidade na distribuição das cores e formas. No entanto, isso é suavizado pela fluidez e transparência próprias da aquarela, conferindo um tom mais leve à obra. Amoedo se interessava em conhecer as propriedades dos materiais e os efeitos na pintura, experimentando diversos deles e utilizando-os conforme a sua necessidade artística, na criação de quadros, projetos gráficos, painéis decorativos, entre outros. A aparente espontaneidade da aquarela também se deve ao recorte, que exclui parte dos objetos. A pasta de desenhos aberta ao chão, os tecidos e almofadas atirados ao sofá. E a posição do observador, não exatamente paralela à parede de fundo. São artifícios comuns das obras de ateliê, que pretendem mostrar uma realidade flagrante, quando na verdade são bastante estudados. Como professor, Amoedo foi admirada, mantendo seus princípios como artista coerentes na sua atuação docente. Defendia, por exemplo, que suas aulas de pintura deveriam ser sobretudo práticas, sem excluir o estudo teórico, mas enfocando os processos de criação com os materiais. Na sua justificativa de programa de ensino, transcrita nos arquivos da Escola Nacional de Belas Artes de 1957, Amoedo escreve: não se pretende fazer de cada aluno um especialista entre os processos de uso, mas colocá-los em situação de, conscientemente, escolher aquele que melhor se coadunar com o seu sentimento, oferecendo-lhes, assim, facilidades maiores para o seu desenvolvimento. Foi por essas razões que adotei 3 dos principais processos mais praticados atualmente, os quais não somente se auxiliam mutuamente, como instruem o artista sobre o grande número de materiais empregados na pintura. São eles a aquarela, a têmpera e o óleo. Desse modo, a partir do que vemos na aquarela de ateliê e do que conhecemos sobre Rodolfo Amoedo, é possível argumentar que as características do seu trabalho como artista e professor já estavam presentes no seu período como pensionista em Paris. Talvez tenha mesmo desenvolvido alguns desses interesses nas suas aulas na Academia Francesa ou nos ateliês de mestres que frequentou. Será que ao realizar essa aquarela, Amoedo estaria pensando em mostrar algo de si ou de seu trabalho? A concepção do ateliê como retrato do artista tem seu início no século XIX, com as descrições do ambiente de trabalho do pintor na literatura de Balzac, Zola e dos irmãos Goncourt. As visitas dos críticos aos ateliês, cada vez mais frequentes, resultavam em observações sobre a organização, o luxo e a iluminação do ateliê, em consonância com a persona que o ocupava, às vezes acompanhadas por fotografias de interiores. Quanto à sua representação na pintura, seja fruto de um passatempo, de uma reflexão pessoal ou de uma intenção mais ambiciosa,
certamente acompanha essa tendência, e como afirma Philippe Junot, os seus objetos carregam um valor emocional, e o ateliê encarna assim o gênio do lugar, em todos os sentidos da palavra. 1994, página 90, tradução nossa. Na aquarela do ateliê do artista em Paris, percebemos que Rodolfo Amoedo já se encontrava adaptado a essa nova realidade europeia, absorvendo conhecimento e colocando em prática suas lições de pintura. Como ele próprio observou, foi nessa cidade que mais trabalhou e realizou sua vida de artista. Pode ser curioso pensar que no período em que os artistas buscavam cada vez mais se afirmar individualmente e como profissionais com capacidades singulares, alguns artistas tivessem representado seus ateliês assim, vazios. Contudo, ao nos aproximarmos das obras, vemos que elas nos sugerem um dado diferente sobre a situação dos artistas no final do século XIX. Para além da divulgação da própria imagem ou de contar anedotas sobre o cotidiano do ateliê, a representação do ateliê vazio oferece espaço para se refletir sobre a realidade de ser um artista. A aquarela de Amoedo é exemplar nesse sentido. Por meio dela nos indica que é o trabalho diário, silencioso e muitas vezes solitário, que faz a arte e o artista. É no dia a dia cercado por referências artísticas, culturais e teóricas, estudos e objetos, que reside a essência do trabalho do pintor. O ateliê representado é então parte desse processo de autoconhecimento do artista. A abertura do ateliê é um passo importante na carreira do pintor diante da sociedade, mas a sua tomada como um tema no plano pictórico age no reconhecimento de si mesmo como artista, seu processo de autoconsciência, através desse ambiente e dos objetos que o compõem. Assim, o ateliê pode ser visto como um retrato do artista, na medida em que revela sua personalidade e seu processo de trabalho. A representação do ateliê vazio, porém, implica também que o artista se coloque como observador, refletindo sobre o seu próprio lugar na obra, na constituição do que é a sua arte. Parece significativo pensar que o ateliê de Amoedo seja assim representado num período de estudos na Europa, quando o artista se encontra diante das oportunidades e expectativas sobre a carreira. Como o momento vive, registrado na superfície do papel, mas também como reflexo dos seus próprios pensamentos, o gênio criativo que habita nesse espaço vazio. De um modo ou de outro, apesar de ter sido exposta no Salão de Paris de 1883 e posteriormente numa galeria carioca, a obra permaneceu no acervo pessoal de Amoedo até o momento da sua morte, como símbolo de um período importante na vida do artista. Assim eu encerro a apresentação. Muito obrigada a todos e até mais.